Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 19 de agosto, nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 11. Então, subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós se arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá, de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor de Yahvé sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque. E houve dos filhos de Israel 300.000, e os homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós, então, e nos farei conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e feriram a Amon, até que o dia se aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os matemos. Porém, Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito Yahvé um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, se levantaram ali rei a Saul perante Yahvé em Gilgal e ofereceram ali ofertas pacíficas perante Yahvé. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Carta aos Romanos, capítulo de número 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito, eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são filhos os da carne, que são os filhos de Deus, mas são os filhos da promessa, que são contados como a sua descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, que quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre,
mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá aquele que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre gentios. Como também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucedeu que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque Yahvé executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se Yahvé dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Jeremias, capítulo de número 48. Contra Moabe, assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, Madmen, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Voz de grito em Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, sereis como a tamargueira do deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará, e perecerá o vale. E destruir-se-á a campina, porque Yahvé o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra de Yahvé fraudulentamente. Maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Moabe esteve cansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi de cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz Yahvé, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, despejarão as suas vasilhas e romperão seus odres. Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída, subiu das suas cidades e os seus jovens escolhidos desceram à matança. Diz o rei, cujo nome é Yahvé dos exércitos,
Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso, desce da tua glória e assenta-te em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, que escapou, e dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, sobre Dibom e sobre Nebo, e sobre Bet de Blaitaim, e sobre Kiriataim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meon, sobre Queriote, e sobre Bosra, e todas sobre as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortando o poder de Moabe, quebrantado o seu braço, diz Iavé. Embriagai-o, porque contra Iavé se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel um objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que fala deles, te ri? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe. Sede como pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez, da altura do seu coração. Eu conheço, dizia Vé, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pois os homens de Quireres se lamentarão. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibma. E teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, porque fiz o vinho, com que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisarão as uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouviu-se grito de Esbom até Eliale e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim, se ouviu a sua voz como de bezerra de 3 anos, porque até as águas no Ninrim se tornarão em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz Iavé, que sacrifique quem sacrifique nos altos e quem queime os incensos aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, como flautas soará o meu coração pelos homens de Quireres. Porquanto a abundância que a ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos o telhado de Moabe, e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, dizia Vé, como está quebrantado, como uivo, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim dizia Vé, eis que voará como águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades, ocupadas as fortalezas, e será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra Iavé. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, dizia Iavé. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, no ano de sua visitação, dizia Iavé. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas no cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, dizia Yahvé. Até aqui é o juízo de Moabe. Amém?
Vimos os nossos textos, então, do dia de hoje, em 1 de Samuel, no capítulo 11, que quando nós encontramos resistência, nós precisamos de um posicionamento firme. É no momento em que nós somos afrontados, é que nós precisamos tomar uma decisão e nos posicionar. E as pessoas entenderem quais são de fato os nossos valores e os nossos princípios. Foi isso que aconteceu quando a voz da afronta chegou diante de Saul. Ele falou: nós vamos tomar uma posição, todos vamos juntos defender a este povo. Então, nós só seremos, e por causa disso ele foi reconhecido como autoridade. Então, nós só seremos reconhecidos dentro de um posicionamento sério quando nós tivermos firmeza nas nossas ações em meio às adversidades. Porque em águas brandas, né, gente, é sempre mais fácil. É em meio às adversidades que nós provamos de fato quem somos. E em Romanos, no capítulo 9, nós vimos que as promessas, elas só podem se cumprir no ambiente de fé. O que Paulo vem trazendo ali é que apesar de existir o cumprimento da lei por parte, né, do povo judeu, se isso não for exercitado através de uma fé, não vai haver o cumprimento da promessa. Porque só seguir regras sem crer que elas são para o nosso bem, que elas são necessárias, que elas são o melhor, sem crer que nelas estão a palavra do Senhor, não adianta nada. É preciso ter fé, né, de que Deus pode fazer através dos seus ditos a sua vontade. Então nós precisamos entender que ser filho de Deus não é ser um legalista cumpridor de regra e doutrina. Não que seja ser um baderneiro evidente, mas ser filho de Deus é crer que a filiação vem por uma obra de Jesus, que não se pode explicar por palavras, mas só pode ser aceita e acolhida em nosso coração pela fé. Amém? E em Jeremias 48, o versículo que diz que nós não devemos fazer a obra de Deus de forma displicente, relaxada, fraudulenta. Então, tudo o que se fizer para o Senhor precisa ser feito de maneira consciente, disciplinada, com devoção. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, exaltamos ao Senhor, que é grande, digno, aquele que fez todas as coisas com grande poder, pela tua voz, Pai, tudo se opera, é apenas necessário uma palavra tua. Por isso, Deus, nós trazemos diante de ti o nosso coração, pedindo que o Senhor dê uma palavra, Pai. Uma palavra que nos faça assumir um posicionamento. Senhor, se de maneira que nós estamos vivendo é dissoluta, é relaxada, que o Senhor nos dê uma palavra de comando e que ela seja para o nosso posicionamento, para nos retratar e para seguir ao Senhor e fazer a tua obra com devoção. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos porque em todo tempo o Senhor ainda nos permite corrigir a rota. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.